Olá, seres de luz, tudo bem? E aí, como estamos? Hoje, terça-feira, dia 4 de outubro de 2022. Vamos falar um pouquinho da carta do tarô mitológico do Cavaleiro de Copas. Gente, desculpa, minha cara hoje não tá das melhores, né? Uma crise de alergia, gente, eu tenho alergia ao frio, né? A pessoa que tem essa síndrome de deusa grega, que acha que pode dominar tudo, e aí rejeita o frio, faz o quê? Como? Ficou assim, entendeu? Então, desculpa, mas era a minha realidade. Um dia eu caio na real como uma mera mortal. Bom, o Cavaleiro de Copas, ele é simbolizado aqui pelo Perseu. Perseu, ele é um semideus, tá? Ele é filho de uma mortal, né, uma princesa Danae, com Zeus. O pai de Danae, o rei, não lembro o nome, né, gente, eu confundo o nome dos meus filhos, são só 3, imagina esse monte de rei com nome estranho, né, da mitologia, mas posso procurar porque eu tenho minha cola. Queria muito um filho homem e não tinha, só tinha ela de filha. E aí teve a brilhante ideia de ir aonde? No oráculo de Delfos, gente, aquele oráculo pessimista, negativo, que só traz derrota. E aí o oráculo falou pra ele, como ele não foi diferente, falou que a filha dele ia ter um filho, que ele ia ter um neto e que ia matá-lo, né? E aí a pessoa faz o que? Então vamos tacar a filha num porão. E aí fez um porão lá, tacou a filha. Aí ela ficava lá pedindo, né, para os deuses, para a liberdade dela. Zeus ouviu, se apaixonou e fez o quê? Fez o quê? O que Zeus fez? Pegou Danae. Falando, gente, Zeus não deixa fugiu. Gente, toma cuidado aí, inclusive vocês aí, dá mole não, né? Cuidado aí com os desejos de vocês. E aí, Zeus foi e pegou, deixa eu ver se eu acho aqui, ó, a Acrísio é o nome de Danae, o rei Acrísio. E aí, Zeus foi e engravidou ela, e aí nasce Perseu. O pai descobriu a criança, escutando o choro da criança, e aí, muito sensato, falou assim, não posso matar minha filha e meu neto, que isso não é uma coisa boa, né? Então eu vou fazer o quê? Eu vou tacar eles dentro de uma caixa e vou jogar no mar. Que aí se morrer, a culpa não foi minha, foi o destino, né? E aí foi feito. Ele foi uma caixa de bronze, botou lá os dois dentro, tacou no mar. Mas os deuses, eles sempre foram muito ajudados, né, pelos deuses. Eles foram até uma ilha, né? Lá eles foram resgatados e tal. E ele foi criado por um pescador. E aí o rei onde estava essa ilha, nesse outro rei, era apaixonado por Danae, queria Danae de qualquer jeito, Danae era muito bonita. E Perseu falou, não, nunca quis deixar, porque ele achava que a mãe dele sempre merecia muito mais. Esse rei muito inteligente. Bom, gente, aí tem duas histórias, tá? Que uma história conta que esse rei fez uma disputa de quem ia lá matar a Medusa, e outra história diz que o rei fez lá um evento em que todos tinham que presenteá-lo. E como o Perseu era muito pobre, ele falou, olha, eu não tenho cavalos, eu não tenho nada para te presentear, porque ele era filho de pescador. Ele falou assim, mas eu vou trazer a Medusa para você, eu vou matar a Medusa e vou trazer para você. E assim foi feito, ele deixou a mãe lá e foi. Nisso que ele foi ajudado pelos deuses, como ele sempre foi, né, ajudado e orientado pelos deuses, foi ajudado por Atenas, Hades e Hermes. Hermes, que é o correio, né, dos deuses, deu para ele os sapatos, emprestou para ele os sapatos alados, Atenas um escudo muito polido, e Hades o seu elmo, que é um elmo que deixa invisível. E assim ele foi. E aí Hermes levou ele até são 3 velhas. E aí, gente, presta atenção que na história toda você vai ver sempre personagens femininos, né? Assim, ajudando, porque ele tinha uma conexão com o feminino muito forte, né? Ele é, inclusive, a personificação do feminino. Vocês vão entender no final. Vamos lá.
Então Hermes levou ele para essas 3 velhas, ela tinha um olho só, as 3 só tinham um olho, dividia os olhos. E aí ele pegou os olhos da velha e aí negociou lá com as velhas falaram onde estavam as ninfas. E aí ele foi lá para as ninfas iam falar onde estava a Medusa, que ninguém sabia onde se encontrava a Medusa. E a gente, desculpa, mas realmente tá brabo hoje. E aí ele foi encontrar, aí foi lá para as ninfas deram lá um mapa pra ele, deram papo pra ele e deram um saco especial que era pra ele botar a cabeça de Medusa ali dentro. Beleza, aí lá ele foi, chegou lá, Medusa, enfim, já tinham as irmãs de Medusa que eram imortais e tal, mas ele conseguiu passar, e aí foi porque não podia olhar para Medusa, ele sabia que se olhasse a Medusa, ele seria petrificado. Quando ele chega, ele vê várias estátuas, assim, né, de heróis já, todos petrificados já. E aí ele usa o escudo de Atena, né, que é muito polido, o escudo de bronze polido, para ver aonde Medusa estava, sem precisar olhar para ela. E aí ele bota o elmo de Hades, não fica invisível, se Medusa vem, ele vai e arranca a cabeça de Medusa. Beleza, botou no saco especial, meteu o pé. Aí foi embora, né, com os sapatinhos voador de Hermes. No meio do caminho, ele encontra aí no sangue de Medusa nasce Pégaso, que é o cavalo alado, e um outro monstro gigante dourado, que agora eu esqueci o nome também. E aí, no meio... Ai, gente... Desculpa, mas é porque eu não podia deixar vocês na mão, né? Senão hoje não tinha condição, mas tudo bem, vamos que vamos. E aí no meio do caminho, ele encontra uma donzela em apuros, né? Uma linda donzela em apuros, que ele deixa eu lembrar o nome dela também, a Andrômeda. Que é a Andrômeda, que tá lá, tem um monstro marinho gigante atrás dela. E aí ele pega a cabeça de Medusa, petrifica o monstro marinho e pega a Andrômeda e casa com ela. E aí volta lá pra sua cidade, pro seu reino, pra sua mãe, né, que a mãe dele era a rainha dele. E quando chega lá, se depara com a história de que o rei tentou seduzir a mãe, enfim, diz que o rei foi tentar estuprar a mãe, toda essa afronta pra ele, e aí ele pega a cabeça de Medusa, primeiro petrifica todos os apoiadores do rei, né, e o rei pede clemência e tal, e ele fala, olha, eu vou te levar pra minha casa, pra eu nunca mais esquecer essa afronta, e aí petrifica o rei e leva a estátua do rei pra casa dele. E aí nesse meio tempo tem uma competição de disco lá no reinado do avô dele, mas que ele não sabe que é avô. E aí chega lá no reinado do avô, ele vai lá com a competição, joga o disco, por acidente o disco sai, foge, vai pra arquibancada e pega quem? O avô, mata o avô. Então esse Delfos eu vou te contar já, Deus me livre, eu nem sabia nada, quero nem perguntar nada pra ele com medo de saber. Então essa é a história de Perseu, né? E aí o que significa, qual é o significado de Perseu, né? Bom, essa história é muito interessante porque tem vários símbolos aí, né? Mas assim, a conexão dele com o feminino, né? Pra ele, essa jornada do herói pra ele é por amor, né? Ele é o sinônimo, assim como a carta que ele representa, né? Cavaleiro de Copas, o amor romântico, né? Ele não é aquele amor que até pro sexo precisa de amor. Ele tem aquela idolatria com as mulheres, ele tem aquela coisa, aquele olhar romântico, né? Idealista pro feminino, né? Então Perseu é um personagem muito interessante. E aí Medusa, o que significa Medusa? Bem o que ela significa mesmo, aquela cobra na cabeça, né? Que a gente fica assim, gente, quando a gente tem esse monte de minhoca na cabeça, o que faz? Paralisa a gente, né? E ele não deixou se paralisar, né? Por quê? Porque ele tinha um objetivo, ele tinha uma finalidade grande, que era o amor, era a mãe.
né? Aquele feminino forte ali, que sustenta. Então ele é muito, muito bacana. Então nesse sentido divinatório, né? O que isso significa? Quando essa carta geralmente aparece, é isso, parece que vai vir um amor romântico, né? O despertar o amor romântico, não necessariamente por uma pessoa, pode ser por um projeto, por uma arte, por algo, né? Mas alguma coisa aí relacionada a uma mulher, né? Então essa carta é muito interessante, né? E qual é o sentido sombra? É o amor romântico. Adoro, gente, óbvio. Mas em demasia, quando você para somente nessa romantização das coisas. E você já não traz mais também um pouco do racional, do ponderado, do pensar, né? Fica só naquela viagem idealizadora demais, do romantismo demais, né? Então, a coisa do equilíbrio, né? É sempre muito bacana. Então, gente, essa é a cartinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Perseu é uma história muito interessante, muito bacana. E, só o final, ele herda o trem do avô, mas ele acha xoxado, aquilo lá não acha bacana, e aí ele vai para um outro reinado, que ele vai reinar lá, e aí faz uma cidade, um reinado muito próspero, né? Porque ele é muito integrado com o feminino e o masculino dele, né? Então, essa é a mensagem de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Beijo, amanhã espero estar melhor, não ter que passar essa vergonha toda aqui ao vivo, tá? Beijo, tchau, fica com Deus.